os conceitos básicos que a gente precisa para a termodinâmica é falar sobre trocas de energia do teu sistema e olhar aí para a primeira lei da termodinâmica. Analisar o trabalho em processos que envolvem a variação de volume do teu sistema, como compressão e expansão. E é possível que isso seja o que dá tempo para fazer hoje, mas se der tempo um pouquinho mais, a gente vai avançar de leve um pouquinho mais, certo? Mas acho que isso aqui já vai caber na aula de hoje. E ficou, acho que uns 4 ou 5 conceitos para a gente discutir da semana passada. Então, tinha o conceito de energia, conceito de portador de energia, tinha o conceito de potencial, tinha o conceito de tensão e tinha o conceito de corrente. Certo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essa discussão é bem genérica e ela é bem útil também. Então, a ideia é, vamos ver se vocês estão com algumas noções sobre energia e portadores de energia. E vocês concordam que a energia é uma grandeza bem importante para tudo, basicamente? Não só nas disciplinas de exatas, mas até na vida cotidiana, a energia é essencial, certo? A energia tem a ver com, sei lá, com o carro que tu vai movimentar, com o teu corpo, né, para tu te manter vivo, com a luz elétrica ou a luz que a gente recebe do sol, o calor que a gente recebe do sol. Enfim, energia é um assunto universal. A energia envolve custos também. A energia é uma das coisas que é equacionada por vocês nos programas de engenharia química, na profissão de engenharia química, você equaciona milhares de coisas envolvendo energia. Então ela é muito importante e ela é através da energia que a gente pode executar coisas, certo? Realizar tarefas, enfim. Então ela é super importante. Agora, a energia é mais ou menos como uma substância? Num certo sentido, em algum sentido, daria para dizer que a energia é semelhante a uma substância? Por exemplo, se eu tenho aqui um recipiente que tem uma substância, essa substância preenche esse espaço de alguma forma, não? Ela até pode estar mais concentrada em um lugar, menos concentrada em outro, não é isso? E eu posso levar de um lugar para outro essa substância, através de um duto, né, um cano, eu posso transportar essa substância. E a energia, ela não tem essa característica também? Não pode dizer que a energia está em algum lugar? Não posso dizer que eu transporto a energia de um lugar a outro, eventualmente? Essa energia que a gente está recebendo aqui vem pela fiação, pela a luz elétrica, a luz que a gente tem aqui na sala. A gente só tem ela graças a um transporte de energia. De onde está vindo essa energia? Está vindo... Bom, se a gente for buscar a origem dela, ela está lá na usina elétrica, uma parte, né? E antes disso ela veio de outros lugares, certo? Então a energia é uma coisa que se transporta. Eu posso ter uma grande quantidade de energia num lugar, uma pequena quantidade de energia em outro. E uma coisa que a gente sempre fala, né, pelo menos vocês já escutaram uma palavra assim, formas de energia? Formas de energia? Então, assim, formas de energia, o pessoal usa essa forma de expressão, se expressa assim, formas de energia, mas o mais certo, o que funciona melhor é pensar não em formas de energia, e sim em portadores da energia. Porque a energia não existe de maneira pura. Não existe assim um lugar, aqui está a energia. Sempre a energia está atrelada a alguma coisa. E essa coisa seria o portador da energia.
Então, quem sabe com um exemplo eu posso esclarecer. Se a gente pega um objeto, certo? Um objeto aqui, uma pedra, por exemplo. Tem uma pedra aqui, e aqui do lado tem uma pedra igual a essa, certo? Ó. Gente, se essa primeira pedra aqui está quente e a pedra do lado, que é igualzinha, está gelada, não tem uma diferença de energia entre elas, mas essa diferença de energia se deve à ideia que a gente chama no senso comum de quê? Calor. E que o calor do senso comum é chamado como na fisicoquímica, na ciência? Entropia. Entropia, né? A pedra quente tem mais entropia e a pedra gelada tem menos entropia. Então isso a entropia é um portador de energia. Certo? É um portador de energia. E outra forma. Se eu tenho essa pedra aqui parada e a outra pedra está girando, não tem uma energia maior nessa que está girando? Tem uma energia maior. E quem é que... qual é a grandeza física que funciona como um portador dessa energia? Essa é o que os físicos chamam de momento angular. Claro, se eu tivesse também com um movimento em linha reta, seria qual? Momento linear, né? A quantidade de movimento também. Momento angular. Momento linear. Se olha só, vocês sabem como funciona uma usina hidrelétrica? De onde é que ela pega a energia? Da água que escoa, né, a vazão da água ali. Vem a água com pressão e escoa, e assim que a gente tem a energia da usina hidrelétrica. Pois bem, imagina que esse aqui é o reservatório de uma usina e esse aqui é o reservatório da outra usina, certo? Estão vendo que estão no mesmo nível? Qual dessas duas aqui pode gerar mais energia? É a primeira, não é isso? É a primeira, está bem claro isso. Então aqui, o volume de um material, o volume de matéria, né, tem no sentido hidráulico da coisa, né? Vocês diriam que a carga elétrica também é um portador de energia? Carga elétrica é um dos mais conhecidos, né? Porque a gente, quando fala em energia, a gente pensa na energia elétrica. Então, esse volume de matéria, ele é só para... Não, o volume de matéria, assim, ó, ou de como água, óleo, etc., é no sentido hidráulico. Sentido da hidráulica da coisa, certo? Nesse sentido. Se eu tivesse uma represa de óleo, também funcionaria, só que daí teria outros valores pelo peso do óleo diferente. Enfim, teria várias formas de portar energia. Tem várias formas de portar energia. A única coisa que não existe é energia pura. A energia nunca é pura, assim, não existe energia solta no espaço. O que existe é situações físicas que têm uma maior ou menor energia associada. Então, a energia em si não é uma coisa que que funciona muito bem tu dizer direto, a energia deste sistema aqui, deste objeto. Porque se eu digo, esse objeto tem 1000 joules de energia. Não, mas, peraí.
Tem vários jeitos de ter 1000 joules de energia. Ele pode estar girando, e por isso ele tem 1000 joules de energia. Mas ele pode ser, talvez, um cheeseburger, então ele tem mais calorias ali e tal, né? Então, ele pode ter energia por estar mais quente. Então, a gente não deveria falar de energia como uma coisa pura, assim, mas sempre ela está transportada de um jeito ou de outro. Sempre ela é portada para alguém. Aqui, valor química, né? Substâncias químicas. Então, tem vários portadores possíveis para a energia. E todas essas grandezas aqui são grandezas que a gente poderia dizer que são tipo substância. São tipo uma substância, porque a energia não é realmente uma substância, o momento angular não é realmente uma substância, a entropia não é uma substância, mas todas essas têm uma coisa em comum. Elas podem ser situadas no espaço e elas podem ser transportadas de um lugar a outro, então elas se comportam como uma substância normal, de uma certa maneira, né? Até certo ponto. A gente pode imaginar elas como estando presente dentro do sistema. Então eu pego aqui uma garrafa com água, eu posso dizer assim, aqui dentro tem tanta entropia. Se eu pegasse uma garrafa maior, teria mais entropia. Se eu tenho essa garrafa girando, eu posso dizer, aqui dentro tem tanto momento angular. Só que se estivesse girando mais rápido, teria mais momento angular. Ou se estivesse girando, se fosse um sistema maior também, teria mais momento angular. Certo? Nesse sentido. E as usinas eólicas? Pois é, de onde elas pegam, né, a energia? Do momento linear do vento. O vento é uma matéria que vem com uma certa velocidade. O momento linear é um transportador de energia. Então, o vento bate mais forte aqui, ele vem forte, bate na pá da hélice. A hélice ganha momento angular e o vento perde, né? O vento fica mais lento daí. Certo? Daí é uma mudança, né? Esse é um conversor de energia. Ele pega, recebe um portador, o vento vem com um certo X de momento angular, trazendo muita energia, e fica aquele mesmo momento angular, só que com menos energia. E a hélice está girando a hélice no primeiro momento, digamos, ela está mais devagar, então ela tem um momento angular com menor energia, e depois vai ter um momento angular com mais energia se acelerar essa hélice. A próxima etapa é que o giro da hélice, o momento angular, vai estar acoplado num dínamo. O dínamo é o que vai gerar a corrente alternada no circuito elétrico. Então aí tu vai transmitir a energia, né, que estava no momento angular para a corrente elétrica. E daí o portador passa a ser a corrente elétrica. Daí a gente consome essa energia aqui. O que a gente faz? Na verdade, a gente não é que a gente consome, a gente recebe energia como portador, que é a corrente elétrica, e a gente faz coisas com ela. A gente devolve a carga elétrica que está chegando, a gente devolve a carga elétrica com menos energia. O que acontece, né, lá na usina? Tem algo girando, né, que é o gerador, é o dínamo. Ele está girando, por exemplo, na usina eólica por causa do vento. Mas se for na hidrelétrica, está girando pela corrente d'água. O que aconteceria na usina, com o giro do rotor ali, do dínamo, se por acaso todas as aplicações elétricas, lâmpadas e motores e tudo fossem desligadas na mesma hora? Ia começar a girar mais rápido lá, certo? Porque a gente não iria receber energia, então aquele dínamo não precisaria empurrar a corrente elétrica fio abaixo. Iria acelerar.
Então, a energia é uma coisa que se conserva e vários portadores de energia também se conservam. A questão é que, às vezes, um portador está trazendo muita energia, às vezes ele está indo embora com menos energia. E assim tu tem as transformações os trocadores de energia. E qual é o conceito de corrente? Vocês têm o conceito de corrente elétrica? Corrente elétrica vocês têm. O que seria uma corrente de água? Quanta água passa numa tubulação, por exemplo. Será que só essas duas coisas têm corrente? A elétrica e a água? O que mais pode ter corrente? Vocês não diriam que todos esses aqui podem ter uma corrente? Todos esses portadores de energia e a própria energia, né? Todas as grandezas que são pensadas, são imaginadas como uma espécie de substância, a gente pode medir a taxa de fluxo dela, certo? A corrente seria a taxa de fluxo de qualquer grandeza tipo substância. Então, por exemplo, aqui imagina que esse aqui esses dois reservatórios são os reservatórios de duas barragens, ou de dois açudes, ou até, se vocês quiserem imaginar, podem imaginar o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Lá no canal do Panamá, vocês sabem que os dois oceanos se encontram e são desnivelados? Num oceano é mais alto e no outro oceano é mais baixo o nível. Então, se tu abre um canal entre os dois, é obrigado a botar as reclusas, porque os oceanos estão desnivelados ali, num lado e no outro. Se deixasse o canal aberto, seria uma torrente assim, muito grande de água. E um oceano ia querer drenar para o outro. Ia ficar para sempre fluindo, né? Porque o fluxo não ia ser tão veloz assim que conseguiria baixar o nível do Oceano Pacífico e aumentar o nível do Atlântico. Como é que é? Tem que acontecer isso. Para conter, não, o próprio canal, a terra, né, o continente e as barreiras, assim, são é uma parede, assim, são duas portas, assim. Mais ou menos assim, ó. Vem a água aqui tem uma parede, e aqui tem água do outro lado, aqui tem mais uma parede, aqui tem mais água, certo? Então aqui tu pode pegar, nivelar esse com esse. Aí tu abre a porta aqui, passa o navio, daí tu pega e drena aqui, esse nivela com esse e o navio passa. É assim que funciona a reclusa. Mas então, imagina que tem esses dois reservatórios e aqui uma válvula. E se a gente abre a válvula, qual é a direção do fluxo da água? É claro que a água vai fluir assim, vocês concordam? E quanto maior for o desnível, maior o fluxo. Então aqui a gente tem dois conceitos, uma corrente de água, né? Tem uma corrente de água. E essa
E essa corrente é proporcional ao desnível entre os reservatórios. Vocês concordam com isso? Sim? Então aqui, por exemplo, imagina que no início, quando abriu a válvula, está passando 100 litros por minuto. Não é um cano muito grosso, é 100 litros por minuto. Depois, quando os dois estiverem perto de nivelar, o que vai estar fluindo aqui embaixo? Vai estar fluindo 10 litros por minuto, depois vai estar fluindo mais devagar, 1 litro por minuto, depois mais devagar, até que chega uma hora que entra em equilíbrio, certo? Atinge um equilíbrio. Isso é uma coisa meio óbvia, não é óbvio? Tá, então, esse conceito aí é o conceito de tensão. Um conceito de tensão, um desnível. É uma espécie de desnível que causa, ou tende a causar, algum fluxo. Se vocês quisessem construir num terreno meio acidentado, digamos que vocês querem construir um pavilhão. Vocês são engenheiros químicos, não são engenheiros civis. Tá. Vocês querem, vamos supor que a gente quer construir um pavilhão perfeitamente plano. Qual é uma maneira de garantir que tu vai botar os tijolos ali, edificar de forma que fique um pavilhão perfeitamente plano? O terreno é acidentado. Usando água, por exemplo. Pega uma mangueira com água, estabelece um nível aqui, né? Bota aqui, espeta aqui uma vara na terra e assinala aqui uma marca, certo? Bota aqui na mangueira a água até essa marca aqui e a outra ponta, em qualquer lugar, se ela estiver exatamente marcando aqui o nível certo, em qualquer lugar no terreno tu vai encontrar o ponto que tem a mesma elevação. Vocês concordam? É assim que os antigos faziam aqueles prédios, né? Aqueles, tipo, prédios grandes e perfeitamente retinhos, assim, né? Sem erro algum. Mas o que vocês me diriam se eu trouxesse aqui para vocês um tubo, assim, em forma de U. Aqui está a superfície de líquido, né? Preenchido com um líquido incolor. Parece ser água. Só que ele fica assim. Qual é a explicação para isso? Eu coloco aqui na frente de vocês e ele fica desnivelado. Qual a explicação? Não estou segurando assim. Eu estou aqui, ó, o nível está aqui. E aqui está o outro nível. Qual é o segredo? Uma das pontas tem que estar fechada, né? Abertas. Duas pontas estão abertas. Ah, pode ter outro líquido aí junto. Dois líquidos diferentes. Se aqui for, digamos, se for um tubo fininho aqui no meio, que daí não seja muito fácil um líquido se misturar com o outro, eu posso botar água e álcool. Se eu botar água de um lado e álcool do outro, vocês sabem qual desses dois é o líquido mais denso e qual é o mais leve? A água é 1 grama por centímetro cúbico. O álcool, etanol, é 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Tá, então o segredo é que eu coloquei água e etanol. Eu despejei água por uma ponta e etanol pela outra. Qual é o lado que tem etanol? Esse tem etanol e esse tem água. Então, qual é que é a grandeza que determina, né? Bom, se eu botasse um pouquinho mais de álcool aqui, não teria um fluxo. Teria um fluxo daqui para cá. Se eu despejasse, pelo contrário, a água aqui, o fluxo seria de lá para cá, certo? Teria uma corrente assim
Ou, assim, qual é a grandeza física que determina a direção? Vamos dizer que eu coloco aqui uma válvula e aqui está fechado num primeiro momento, e daí eu coloco quantidades arbitrárias, à esquerda e à direita. Qual é a grandeza que determina que quando eu abrir a válvula, qual é a direção que o líquido vai correr? Escutei? Alguma coisa? A pressão, né, gente? A pressão. Não é a pressão? Então a gente vai pegar e vai olhar a diferença da pressão à esquerda e à direita. Certo? Então um exemplo, uma diferença de pressão entre dois pontos determina determina a tendência a surgir um fluxo de volume de matéria. Então esse é o conceito de tensão. E o conceito de potencial, potencial mesmo, o que é? Se a gente fosse fazer uma analogia, o que é o potencial? O potencial não é um desnível, é um nível sozinho, certo? Se eu tenho a pressão aqui à esquerda e a pressão à direita, então uma pressão mais alta, uma pressão mais baixa. O nível de pressão é um potencial. São alguma espécie de nível.